Isso é um grande prêmio. Professores, eles são premiados diariamente quando olham para os seus alunos e veem que eles aprenderam, que eles estão praticando a palavra que aprenderam. Então é muito importante. E os professores devem se lembrar que tem um galardão lá em cima, um prêmio esperando por eles quando estiverem lá no céu com Jesus. E o professor da escola bíblica dominical deve saber, abaixo do pastor não existe ninguém mais importante do que você na igreja. Você está ali para responder perguntas, dar orientações, né? Ministrar a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus, colocar aí o sentido dessas palavras. Então você é o responsável direto pela mudança na vida daquelas pessoas que estão ali ouvindo atentamente as suas palavras. Então um ministério importantíssimo na igreja, e a igreja deve tomar muito cuidado com quem você coloca para ser professor ou professora na escola bíblica dominical. Deve ser exigido pelo menos o princípio básico, que é batismo com o Espírito Santo e a leitura bíblica. Pelo menos o professor deve ter lido a Bíblia aí uma vez todinha, pelo menos. Isso é básico para o professor da escola bíblica dominical. Parte 2, finalidades da escola dominical. Tópico 1, então, auxiliar no ensino das Escrituras. O ensino bíblico sistemático e por faixas etárias é de grande significado espiritual e moral para toda a família. Por isso, tem de ser ministrado por pessoas maduras que amem comunicar a palavra de Deus, pois, como instrui-nos o apóstolo Paulo, se o nosso ministério é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, esse estudo bíblico sistemático, o que quer dizer aí sistemático? Quer dizer que nós vamos passar de livro por livro, vamos passar de pessoas que se destacaram, vamos passar pela história bíblica, então vamos passar aí pegando os detalhes, né? As coisas que nós, quando lemos, não conseguimos aí perceber, detectar. Então nós vamos estudando a palavra de Deus aí sistematicamente. E por faixas etárias, por quê? Porque o ensino é dado de acordo com a idade da pessoa, de acordo com a percepção da pessoa. Então a criança, ela precisa de desenhar, ela precisa de umas gravuras e tal. É um tipo de ensino. E nós vamos passando pelas faixas etárias, nós vamos ver que vai mudando o tipo de recebimento desse ensino. Cada um recebe de um jeito. E cada um percebe de um jeito aquilo que está sendo ministrado. É evidente que o ideal seria que todas as classes tivessem aí um ensino audiovisual, né, que se usasse aí projetores, né, aí mapas para as pessoas se localizarem, ver o que está acontecendo, que região que é. Então, era preciso que a escola bíblica crescesse nisso. Infelizmente, não tem crescido quase que nada. Existe tanta coisa hoje para que os professores possam aprender e dar uma aula melhor, mas, infelizmente, as igrejas quase não investem nada na escola bíblica dominical e prédios, então, de escola bíblica dominical quase não existem. Praticamente não existe. As igrejas estão aí com as pessoas todas misturadas lá dentro, um barulhão, uma classe atrapalha a outra. É obrigação da igreja ter pelo menos um colégio. Em cada cidade tem um colégio evangélico, um colégio de referência, onde ali se cobra, né, aí comportamento dos alunos, onde se ensina realmente as crianças a terem um bom caráter, onde esse colégio seja aí uma agência de transformação da sociedade nessa cidade. A família é beneficiada quando o ensino alcança os objetivos propostos na formação cristã de todos os seus membros. Não há dúvidas de que a escola dominical é o melhor lugar para isso. Existe um objetivo da escola, que é a transformação das vidas, crescimento, tanto crescimento do conhecimento de Deus, como o crescimento do caráter de cada pessoa. Então é uma transformação que haverá na sociedade através da escola bíblica dominical, através da família frequentando essa escola bíblica dominical. Número 2 aí, auxiliar na evangelização. É desejável que a escola dominical resgate esse supremo objetivo, evangelizar. Marcos 16:15. Uma classe pode incumbir-se de levar convites aos descrentes para vir à igreja no domingo seguinte,
ou para o culto vespertino. Olha aí, o melhor a fazer é que haja uma coordenação. Por exemplo, o superintendente da escola bíblica dominical ou o diretor da escola, como você queira. Então ele organiza. Cada domingo uma classe vai sair após a escola bíblica dominical e vai evangelizar. O que você faz? Você pega aí o seu bairro, onde está localizada a sua congregação, e faz um mapa. Pega um mapa, pronto, já tem, toda a prefeitura tem. Então você pega aí e localiza as ruas. Então você vai fazer o seguinte: 2 alunos vão aqui nesta rua aqui, nesse quarteirão, de rua tal a rua tal. Então vocês vão de casa em casa convidando as pessoas para estarem à noite no culto. E convidam também para estarem na escola bíblica dominical no próximo domingo. Então a escola bíblica dominical, com esse trabalho simples, pode ganhar muitas almas mesmo. Uma gincana pode ser realizada concedendo pontos às classes que trouxerem mais visitantes não convertidos à escola dominical. Então, por exemplo, pode ser feita aí uma organização da seguinte maneira: nós vamos dar aqui uma Bíblia e uma revista da escola bíblica dominical de presente para a classe que mais trouxer alunos que não são ainda evangélicos. Então, isso pode gerar aí um costume na igreja de trazer as pessoas descrentes para a escola bíblica dominical. É importante fazer isso. Tal iniciativa é uma ótima forma de apresentarmos o Evangelho aos que ainda não receberam a Cristo. Número 3, auxiliar no discipulado. Jesus mandou fazer discípulos e não prioritariamente membros e congregados. Mateus 28:19. Por esse motivo, os que aceitam a Cristo devem ser eficazmente discipulados. Nesse sentido, a escola bíblica dominical desempenha um importante e insubstituível papel. Portanto, que haja classes de discipulado para as crianças, adolescentes, jovens e adultos. Mas, acima de tudo, não nos esqueçamos de que, como discípulos de Cristo, a nossa vida é um permanente discipulado. 2 Coríntios 3:18. Então é evidente que o crente nunca para de aprender. Quem quer ensinar deve aprender. E sábio aquele que sabe que não sabe. Então ele está sempre aprendendo. Então nossa vida é um aprendizado eterno, né? Além de aprendermos, levarmos as pessoas a aprenderem e discipularmos essas pessoas. Discipular aí significa que você vai conduzir essa pessoa, vai passar na casa da pessoa, chamá-la, convidá-la para ir para a igreja. Quando ela aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você continuará passando, trazendo essa pessoa, estará visitando essa pessoa, ajudando nos primeiros passos da fé cristã, estará ali visitando para responder as perguntas, principalmente dos parentes que começam a cobrar, né, começam às vezes a perseguir aquele novo convertido. Parte 3, a escola dominical fortalece a família. Vamos ver, tópico 1, as crianças são bem instruídas. Dizem os estudiosos que a personalidade humana é definida até os 7 anos. O que aprendemos nessa fase refletirá decisivamente nosso desenvolvimento psíquico, emocional, afetivo e social, influenciando-nos por toda a vida. Nesse aspecto, advertem-nos as Sagradas Escrituras: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Por conseguinte, a escola bíblica dominical ajuda e muito no desenvolvimento da personalidade infantil, pois encaminha cada criança no aprendizado cristão. Então, os entendidos dizem aí que até os 7 anos é preciso imprimir nessa criança o verdadeiro ensino, né? O caráter. E é exatamente por isso que no Brasil surgiram aí várias cartilhas distribuídas para as crianças. Exatamente o diabo visando destruir essa parte de Deus nas crianças, essa parte de bom caráter nas crianças. Então houve aí uma influência, né, uma tentativa muito grande de transformar o caráter das crianças, principalmente na área sexual. Cuidado com a educação dos seus filhos, muito cuidado mesmo. Veja o que está sendo ensinado, principalmente então nesses colégios, na televisão e nos computadores. Cuidado com a educação que seus filhos estão tendo. E comece a administrar o tempo dos seus filhos.
Internet, máximo 1 hora. Televisão, máximo 1 hora. Comece a colocar aí limites. E muito cuidado com o que eles estão assistindo. Muito cuidado mesmo. Porque talvez o seu filho, quando chegar aí aos 7 anos, você poderá ter uma surpresa muito triste com o seu filho. Ele estará já sendo uma criança revoltada, estará sendo aí uma criança muito avessa à palavra de Deus, não estará mais querendo ir para a igreja, não estará querendo frequentar a escola bíblica dominical, já estará demonstrando uma rebeldia muito grande. Então cuidado, muito cuidado com o que está sendo imprimido aí nos seus filhos. Então discipline e corrija o seu filho enquanto ele é bem criança, bem novo ainda, para mais tarde você não ter trabalho e não vê-lo ser disciplinado e corrigido pelas autoridades, não sofrer por causa disso. Então instrui o menino no caminho que ele deve andar. O caminho é igreja, é Bíblia, para mais tarde você não ter problemas sérios. Número 2, a juventude é prevenida contra o pecado. A juventude é vítima de muitas brutalidades sociais, álcool, drogas, sexo ilícito, delinquência, etc. Por isso mesmo, nossos jovens devem frequentar assiduamente a escola bíblica dominical, pois aqui são alertados contra todos esses males tão característicos de uma sociedade sem Deus. O salmista oferece um caminho seguro para que o jovem previna-se contra os males desse tempo. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Salmo 119, 9. Então veja aí, esses jovens, os adolescentes, os juvenis, essa faixa etária aí, eles são muito atacados, principalmente pela mídia e no colégio. Veja bem, a escola bíblica dominical vai corrigir esses ensinos errôneos. Além dos pais terem que estar aí atentos a isso, ensinando seus filhos, corrigindo essa má educação que existe aí na mídia e nos colégios, que infelizmente os colégios, aí um tempo atrás, tinham pelo menos um ensino religioso. E hoje nem isso mais. Esse ensino acabou. Mas será que melhorou os colégios e a condição dos alunos? Não, piorou mais ainda. A palavra de Deus deve estar presente na instituição de ensino. E é muito importante isso. Agora deve-se colocar professores formados, pelo menos, em teologia. Professores que estudaram realmente a palavra de Deus. E pessoas íntegras, que vão ensinar integralmente a palavra de Deus e sistematicamente a palavra de Deus. Sem paixões denominacionais. Mas infelizmente a Bíblia foi retirada do ensino secular, dos colégios. Foi retirada. E aconteceu uma coisa terrível. Além de tirar a Bíblia, colocaram ensinos antibíblicos. Cada dia mais aumenta esse ensino antibíblico nos colégios. Cada dia aumenta mais. Então, além do aluno ter esse péssimo ensino no colégio secular, ele tem, através da televisão e da internet, um pior ensino ainda, que sempre está contrário à palavra de Deus. Então veja só como é que está aí a sociedade. As crianças estão aí sendo bombardeadas com ensinos antibíblicos, os adolescentes, os jovens, os juvenis, todos, estão sendo bombardeados com ensinos antibíblicos, e até os mais velhos, através das novelas, dos filmes, dos esportes violentos aí, que estão cada dia crescendo mais, estão sendo influenciados negativamente, sempre em contrário ao que ensina a palavra de Deus. Então a educação está uma coisa terrível. No nosso país, imagina, tem país que é muito pior ainda. Mas no nosso país a educação tem caído muito, tem sido uma péssima educação. Então nós temos que ter o ensino em casa e levar a família para a igreja. Isso é urgente, antes que seja tarde demais. Vamos ver aí, os adultos frutificam. Por aceitar Cristo na idade adulta e não haver recebido uma sólida formação espiritual e moral,